Por que que 1%? Agora vamos lá, a gente tem que entrar um pouquinho nas teorias também para a gente não confundir. Mas por que você está falando 1%? O investimento ele é baseado em quê? Ele é baseado em cima de taxas de juros, certo? Então a economia funciona como? A economia, basicamente, o que que é uma economia? Eu preciso de dinheiro, você tem dinheiro, você me empresta dinheiro, em contrapartida eu te pago um juros por isso. A grosso modo é isso. O dinheiro nada mais é do que um item que fica passando de mão em mão e alguém rentabiliza isso de alguma forma, a grosso modo, né? Perfeito. Então, por exemplo, para que o pessoal entenda, mas espera aí, mas em base em que eu vou negociar uma questão de juros? O governo define uma taxa básica de juros que a partir daquilo lá é a taxa básica, é a média para todo mundo, por exemplo. Então, por exemplo, você vai financiar um carro, vai financiar uma casa. De onde que surge que o banco vai cobrar para você, por exemplo, tantos por cento ao ano de taxa? Por quê? Porque ele pega a taxa básica para ele, que ele consegue pegar esse dinheiro emprestado de alguém, mais uma taxa de inadimplência, todos aqueles negócios dele lá, e define uma taxa de risco que ele pode correr te emprestando dinheiro, por O exemplo. governo, então, esse que o governo estabelece é tipo a tabela FIP. E é como se fosse a tabela FIP, só que dos investimentos. E essa taxa é o que a gente chama de taxa Selic. Tá? Então a taxa Selic basicamente é aquela taxa assim. O Brasil precisa, vamos supor que a Argentina tá ferrada como tá, né? E vamos supor não, né? Vamos supor não, realmente tá. Vamos imaginar que a Argentina tá precisando de dinheiro, Sim. tá? E aí agora, né, estão tudo amiguinho lá, foi lá e pediu dinheiro emprestado pro Brasil. Em base em que o Brasil vai emprestar para a Argentina? Assim, beleza, eu empresto, mas eu cobro de você o valor da minha taxa Selic, pode ser? Quanto que tá? Não, hoje minha taxa Selic no Brasil está em 13,65%. Hoje, 13,75%. Então eu te empresto lá quantos milhões de reais que você quiser e cobro de você 13,65% ao ano. Então, você pode ver que a taxa básica de juros do Brasil é na média quase 1% ao mês, hoje. Tá? Só que essa taxa flutua. Então, por exemplo, em 2020, no meio da pandemia, essa taxa estava sendo negociada em 2% ao ano. Por quê? Porque essa taxa é um jeito que o governo tem para controlar a inflação. Tá? Então, esse então quanto menor a taxa Selic, qual que é isso reflete em que para nós? Quanto menor a taxa Selic, isso faz com que a população tenha acesso a um dinheiro mais barato. O que isso provoca? Isso provoca financiamento mais barato, provoca que você vai conseguir alugar em financiamento. Não sei se você lembra, mas eu lembro, por exemplo, que lá em 2020, por aí, tinha gente que estava conseguindo financiar a casa na Caixa pagando 6% ao ano de financiamento. Meio e a por cento taxa ao Selic mês. estava quanto? Entendeu? A taxa Selic estava em 2%. Tá, então quanto maior a taxa Selic, menos a gente tem, menor a nossa capacidade de financiamento. Isso, menor a nossa capacidade de ter acesso ao dinheiro, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que é a inflação? A inflação é o aumento dos preços. Então, por exemplo, vamos supor que o ano passado um dogão era R$10, hoje o dogão é 14. Certo. Por que aumentou? Porque teve inflação. Certo. O preço da salsicha aumentou, o preço do sal aumentou, o preço do dólar subiu, ou seja, isso aí vai agregando no produto e isso aí chama inflação. Chega um tempo que a inflação começa a subir tanto, que o governo fala assim, opa, se a inflação sobe tanto, a gente não consegue aumentar o salário da população no mesmo patamar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para os preços parar de subir. E aí, o que o governo faz? Aumenta a taxa Selic para frear um pouco o pessoal pegar acesso ao dinheiro. Porque aquele negócio, se tá caro eu pegar dinheiro emprestado para você, com você, o que eu vou fazer? Eu vou parar de pegar dinheiro emprestado agora, eu vou dar uma segurada de gastar aqui. Aí você faz assim, mas daí o Altair vai assim, mas espera aí, eu tô vendendo dogão, cara. Eu vendia 20 dogão por dia, só que só o Celso comprava de mim 10, agora o Celso tá comprando só 5. Eu vou ter que parar de vender um pouco, vou começar a comprar menos salsicha, vou começar a comprar menos pão, ou seja, ele começa a diminuir um pouco o consumo. Automaticamente os preços tendem a começar a diminuir de novo, ou seja, a inflação começa a diminuir. Entendi. A inflação começando a diminuir, a taxa Selic diminui também. Então a taxa Selic ele é basicamente uma manobra de controle da inflação. Então se a inflação sobe muito, a Selic sobe.
Se a inflação começa a subir, a Selic desce. E é o que a gente está vivendo hoje. E o entendeu? governo, procura e demanda, né? controla, então. O Banco Central controla isso aí. Essa taxa aí. Isso. Então a gente tem um órgão dentro do Banco Central que ele é responsável só pelo controle da taxa Selic, vamos dizer, né? Legal. Então isso aí a cada 40 dias tem uma reunião que define qual que vai ser essa taxa.